Dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula. O nosso assunto agora é integração global, tá? É o final da apostila 2, finalmente, né? Então vamos começar pela palavra globalização. O que é globalização? Globalização é um processo de intensa integração cultural, econômica, social e política que existe hoje no planeta Terra. Ou seja, é uma integração dos países, tá? Formando cadeias globais de produção. Ou seja, a produção de tudo aquilo que vocês consomem, hoje, ela é fruto de uma cadeia global, de uma integração, tá? Entre os países, tá? Da criação de acordos entre esses países. Só que uma coisa que vocês nunca podem esquecer, o acesso à globalização, ele não é universal, tá? Existem povos que têm graus diferentes de inserção nessa globalização, tá? Então, toda vez que a gente fala em globalização, a gente fala automaticamente de revolução tecnológica. A revolução tecnológica é aquele momento em que os transportes e as comunicações passam por grandes inovações e se transformam nos grandes motores, vamos dizer assim, dessa integração global, né? Dessa globalização que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente tem, por exemplo, tecnologia de comunicação em tempo real. Vocês estão experimentando isso com as nossas aulas. Eu falo com vocês ao vivo nas aulas online, eu respondo para vocês nos chats, eu respondo para vocês nos murais, nos fóruns. Isso a gente considera comunicação em tempo real. Tá? Por conta disso, as transações comerciais e financeiras, elas acontecem com uma rapidez muito grande, né? É muito mais fácil hoje a gente fechar um negócio usando uma comunicação de tempo real do que antigamente, a gente dependia de todo um transporte de comunicação mais lerdo, né? Então, cartas, formulários. Agora não, agora é imediatamente. Certo? E também os transportes, eles passaram a ter uma capacidade muito maior, né, de levar carga, de levar passageiros, tá? Principalmente a carga pelo uso dos containers, né? O container, que é aquele grande depósito, né? Aquela grande caixa onde as mercadorias são dispostas, né? Então hoje você carrega um navio de carga com containers e não só com as mercadorias vão dentro dos containers. Sem contar, gente, que a velocidade, né, dos transportes aumentou, né? A acessibilidade também aumentou. Então hoje a gente tem uma integração do mundo com comunicação em tempo real, tá? E com meios de transporte eficientes e mais rápidos, tá bom? Por conta disso tudo, a indústria pôde se dispersar pelo mundo inteiro. Então, por conta disso, surge o tipo de empresa chamado transnacional. A transnacional é aquela empresa que tem sede num país desenvolvido, tá? E filiais em outros países, que pode ser também desenvolvidos, ou pode ser os em desenvolvimento, ou os em transição, certo? Bom, o que essas empresas buscam? Elas buscam lucros. Então, onde é que elas vão procurar se instalar? Elas vão procurar se instalar em países que ofereçam vantagens. Quanto mais vantagem o país oferecer, mais fácil de uma transnacional se instalar nele. Então, quais são essas vantagens? Pode ser incentivos fiscais, tá? Ou seja, pode ser leis de crédito, linhas de crédito mais vantajosas, impostos mais baratos, pode ser mão de obra barata, pode ser leis ambientais frágeis, leis trabalhistas frágeis, pode ser uma infraestrutura bem montada. O que importa é que por conta dessas vantagens, a indústria se dispersou pelo mundo, tá? De forma espacial. Então hoje nós temos uma distribuição da produção ou então uma terceirização. Ou seja, cada unidade produz uma parte do produto. Então, por exemplo, um mouse, tá? Nem sempre o mouse vai ser produzido inteiro no país. Então, vamos supor, a sede, isso aqui é da Logitech, tá? De repente, a sede da Logitech fica lá nos Estados Unidos, mas a unidade de produção fica, sei lá, aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, eles não produzem tudo, eles produzem uma parte. O leitor óptico que tem aqui, ó, porque esse aqui é sem fio, né? O leitor óptico que ele tem aqui, por exemplo, ele pode vir de uma outra unidade lá
na Ásia. Então, por exemplo, lá na Coreia do Sul. Então, lá na Coreia do Sul, a Logitech produz o leitor óptico. Esse leitor óptico vem para o Brasil. E aqui no Brasil é montado, então, o mouse, tá? Isso é a terceirização. Ou então, falando em terceirização, às vezes não é nem a minha empresa. Eu contrato uma outra empresa para fazer, tá? Esse tipo de material. Tudo bem? Gente, e aí o que acontece com a produtividade? A produtividade aumenta. Por quê? Porque nós vamos ter a entrada da automação, da robótica e da informática nas indústrias. Isso vai transformar completamente a produção. Nós vamos ter uma indústria muito mais eficiente, que vai aumentar muito a sua produtividade. Porque é lógico, gente, você pega uma indústria automobilística, um cara que faz a funilaria e um robô que faz a funilaria. Enquanto um grupo de funileiros pinta, no máximo, sei lá, uns 10 carros por dia, o robô pinta 100, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma produtividade muito maior. E aí, muitas pessoas também vão procurar esses produtos, né? Tem muita gente procurando produtos. Então, quanto mais pessoas procurando produtos, mais rápidos eles têm que ser produzidos. Então, se de repente todo mundo quer comprar canetinha Bic, a demanda, né, por caneta Bic é muito grande, eu preciso aumentar minha produção de canetas Bic. Como é que eu faço para aumentar minhas canetas? Minha produção, eu automatizo a minha produção, eu coloco máquinas para fazer isso, certo? Então eu reduzo o tempo que eu uso para fazer as canetas Bic e eu reduzo também o custo, já que eu não vou precisar mais pagar encargos trabalhistas para tanta gente. Infelizmente, tem uma consequência, que é o desemprego. Nós temos dois tipos de desemprego no mundo globalizado. Um é o desemprego estrutural. O desemprego estrutural é quando o número de desempregados supera o de vagas. Por quê? Porque exige uma mão de obra qualificada, porque eles foram substituídos pelas máquinas. Então, se hoje, tá, eu sou um funileiro, eu vou ser substituído por um robô que pinta os carros, certo? E no meu lugar vai ser colocado um engenheiro que entende dos robôs e não do carro. Então, se eu não fizer uma qualificação, essa tecnologia me engole, certo? E eu acabo perdendo o meu posto de trabalho, porque nunca mais ele vai ser recuperado. Não existe mais a minha profissão de funileiro nas montadoras. Eu vou ser funileiro nas oficinas, mas não mais nas montadoras. O outro tipo de desemprego é o conjuntural. O conjuntural é aquele desemprego que acontece num período de crise. É mais ou menos o que nós vamos viver, já estamos vivendo, né? E provavelmente vamos viver após, né, as quarentenas se encerrarem, porque muitos postos de trabalho acabaram tendo que ser eliminados por conta, né, da paralisação do consumo. Né? Você não consome, você não produz, você não tem dinheiro para pagar os empregados. A tendência é que o desemprego conjuntural se resolva após o fim da crise. Então, são postos de trabalho que são recuperados, tá bom? Outro aspecto da globalização é o comércio internacional. Nos séculos 20 e 21, o fluxo de mercadorias, pessoas e capitais no mundo aumentou de uma forma muito grande, principalmente na Europa, na América do Norte e na Ásia, onde ficam os países que mais se destacam em termos de comércio internacional, de fazer trocas de produtos entre eles. Aí a gente volta a destacar a China, né, que é um país que cresce, só vem crescendo em participação no comércio internacional desde os anos 2000, tá? Que tem uma política enorme de importação e exportação, tá? E que amplia cada vez mais o seu grau de influência no mundo por causa disso. Vocês sabem, todos vocês aí têm uma bugiganga da China do lado de vocês, tá bom? Todo mundo já comprou, ó, acabei de comprar uma bicicleta ergométrica, uma marca conhecida das academias. Da onde ela veio? Da China, né, gente? Então, a China hoje ainda é, né, a grande estrela, a grande destaque no comércio internacional, tá? E para terminar esse papo de globalização, eu vou destacar para vocês o papel dos BRICS. BRICS é o grupo daqueles países emergentes, tá? Que são do grupo dos países em desenvolvimento, mas que tem um destaque maior. BRICS é a sigla feita com o nome
a letra inicial do nome de cada país. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando que é em inglês, e o único país que muda o nome em inglês é a África do Sul, tá? Então, South Africa. Então, por isso, S, tá bom? Gente, então são países que se destacam, hoje, apesar de serem países em desenvolvimento, são países que se destacam na atualidade por conta de um crescimento econômico muito expressivo, tá? E um comércio internacional muito intenso. Eles têm como objetivo estabelecer uma cooperação entre eles. Não é um bloco, tá? Com tratados, com assinaturas, não. É um grupo de países que se junta para conversar, tá? Para estabelecer cooperações. A primeira vez que o BRIC, naquela época era BRIC, a África do Sul não tinha entrado ainda. A primeira vez que eles se reuniram foi em 2009, tá? E a África do Sul entrou em 2011, quando virou BRICS, tá? Eles procuram fazer uma relação comercial muito grande, principalmente de matérias-primas, alimentos e produtos manufaturados, ou seja, aqueles que já passaram por uma primeira transformação, tá? E o Brasil, especificamente, ele busca, com os BRICS, investir em áreas de saúde, ciência, tecnologia e energia. E cá entre nós, estamos precisando investir bastante nessas áreas, né, gente? Talvez nem tanto de energia, mas existe um acordo, né, do Brasil em termos de energia nuclear, uma série de coisas para melhorar, né, para dar um up no nosso sistema energético. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Pergunta surpresa. A pergunta é: em que momento da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você se sente parte de um mundo globalizado? Quando é que você sente que você faz parte de um mundo interligado? Em que momentos? Faz uma listinha lá para mim, não no mural, sim na atividade do Classroom, tá bom? Dúvidas, mural e fórum, por favor, deixem lá suas dúvidas que eu respondo para vocês. Façam as atividades, tá? E aí, até o próximo encontro, tá bom? Beijo, galera. Até a próxima.